Bom dia, vamos falar aqui em Astrologia para Principiantes da parte da fortuna. Então, bem rapidinho, você provavelmente já ouviu falar da parte da fortuna. É aquele sinalzinho de alvo que lhe aparece em algum lugar do seu mapa, por exemplo aqui em 17 de peixes. Ele é parecido um pouquinho com aquele sinal do X-Men. É um símbolo que em si significa dinheiro. Mas também fortuna e sucesso de uma maneira geral. Antes de tudo, o correto é parte da fortuna e não roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é uma carta do tarô, ou então um programa de televisão meio antigo. Você pergunta para sua mãe. A parte da fortuna é a mais famosa e importante das chamadas partes arábicas, que eram na verdade gregas. Mas as partes ou lotes, se você quiser, então pode ser parte da fortuna ou lote da fortuna, não importa, só não pode dizer roda. As partes ou lotes têm a mesma ideia que o lote de um cemitério ou de loteria. Tem uma ideia de repartição, de divisão, onde a chance de ganhar é dividida entre os apostadores ou o terreno é dividido, loteado entre os cemitérios. Eles são pontos imaginários, ou seja, não existe um planeta ou nenhum ponto observado. Eles são calculados para cada carta. Para cada carta ele vai ser diferente, basicamente mostrando um tema específico, como dinheiro, ou como casamento, ou filhos, ou doenças, ou viagens, certo? E cada um desses pontos vai ser calculado para cada mapa. Enquanto nas casas astrológicas nós sempre temos um monte de temas juntos, como irmãos, primos, vizinhos, colegas, viagens, escrita, estudos, para a casa 3, cada parte arábica fala de apenas um tema e é muito mais concisa e simples. Mas não seja seduzido pela simplicidade, as partes devem ser usadas com vários outros elementos da carta natal e não como guias únicos. Então não siga cegamente apenas um único fator. Por exemplo, a parte da fortuna. Como a gente já disse, ela fala sobre dinheiro, mas ela também precisa ser vista com outras casas que falam sobre dinheiro ou carreira. Então, por exemplo, Júpiter também tem a ver com o tema dinheiro, o Sol tem a ver com o tema carreira. A casa 10 fala sobre profissão e visibilidade na sua vida social. A casa 2 fala sobre dinheiro e seus objetos de valor. A casa 11 fala sobre rendimentos e ascensão profissional. O cálculo das partes arábicas é bem simples, mas dá um certo trabalho para quem não conhece. Mas vamos lá, bem fácil. A parte nada mais é que o ângulo entre dois planetas projetado no ascendente. Então eu pego este ângulo entre Marte e Saturno, projeto aqui o mesmo ângulo, jogo ele a partir do ascendente. Então se aqui for de 30 graus, aqui também vai ser de uns 30 graus de distância. Quando os dois planetas estiverem... quanto maior for a distância entre os dois planetas, como por exemplo aqui, entre Júpiter e Marte uma distância pequena, entre Lua e Marte aqui temos uma distância já média, aqui entre Lua e o Sol uma distância bem grande. E daí a gente vai jogando aqui no mapa essas distâncias pequena, média e grande, certo? Aqui é pequena, joguei aqui a média e a grande. E então quanto maior for a distância entre dois planetas, mais eles vão andando pelo mapa até chegar à casa 11, 12. Então, aqui uma distância pequena na casa 1, maior na 2 ou 3, maior ainda na 3, 4, na 7, na 8, na 12. Quando os dois planetas estiverem juntos, então a distância vai ser pequenininha, quando estiverem grandes vai ser bem maior. Note também que quando as horas vão passando, as partes elas ficam na mesma casa, mas elas vão mudando de signo com a mesma velocidade que o ascendente. Então vamos supor que aqui numa certa hora esteja aqui, na casa 8, mas em Libra a Lua. Desculpe, a parte da fortuna em Libra. Agora vamos ver, algumas horas depois, continua na casa 8, mas em Escorpião. E algumas horas depois, continua na casa 8, mas em Sagitário. E mais algumas horas depois, continua na casa 8, mas em Capricórnio. Ou seja, ela move muito, as partes movem muito pouco ou nada por casas e movem rapidamente
com os signos. Então, várias dessas partes elas mudam de cálculo de acordo com o dia e a noite. Dia ou noite no mapa da pessoa, obviamente. Então, quando a parte da fortuna, que é uma delas, durante o dia a gente pega a distância do Sol, como a gente viu nos exemplos, a gente pega a distância do Sol, sempre na direção do zodíaco. Vamos do Sol até encontrar a Lua. E no cálculo da fortuna, para as pessoas que nasceram à noite, fazemos exatamente o contrário. Vamos da Lua até chegar ao Sol. Então vamos aqui um exemplo. Essa pessoa nasceu durante o dia ou à noite, nasceu durante o dia, o Sol acima do horizonte. Vamos pegar então a distância desde aqui até aqui, que chegamos na Lua, certo? E essa distância vai ser a projetada no ascendente. E a pessoa que nasceu durante a noite, mesmo dia, só que uma hora diferente. Sol debaixo do horizonte, nasceu à noite, vamos pegar a partir da Lua, que é o símbolo maior da noite, né? Então vamos pegar a noite, vamos pegar este arco e jogar, e ver até onde ele encontra com o Sol. Aqui mais ou menos uns 110 graus. E este vai ser projetado a partir do ascendente, certo? Então, em si, não tem dificuldade. Ele é apenas uma questão de você aprender o conceito e depois fazer a matemática. Tem duas opções em alguns softwares, de inverter ou não inverter, que foi justamente isso que a gente fez. Um cálculo igual ou diferente para a fortuna, dependendo se é dia e noite. Neste caso, o correto é uma fortuna diferente. Por exemplo, aqui no astro.com tem essa opção Day Formula, que significa fórmula diurna apenas. Essa opção está errada. A fortuna deve inverter durante a noite. Então, é isso, senhores. Espero que tenham entendido. Veja nosso site astrologiatradicional.com.br. Este foi apenas um primeiro passo sobre a parte da fortuna e seus efeitos. A gente não falou, obviamente, muito de como aplicar, mas para saber mais sobre astrologia, visite nosso site. Para ver mais vídeos, se inscreva no canal. Até mais, então, e obrigado.